Glória a Deus, aleluia, caiu aqui. Vamos voltar também pela rádio, aleluia. Viu? Vamos esperar um pouquinho para o Bispão voltar, da internet. Vamos esperar um pouquinho aí. Volta, Bispão, em nome de Jesus. E eu estava falando sobre 2 Reis 4, sobre aquilo que nós vivemos no culto de ontem, né? Glória a Deus por isso, aleluia. Caiu a nossa conexão, nós estamos restabelecendo com o Bispão agora. E em nome que o Senhor tome nas mãos dele agora essa transmissão. Aleluia. Bom dia, Fabiano. Glória a Deus. Bispão, despencou aqui. Justo, eu falei, meu, será que a minha internet parou aí? Despencou tudo aqui novamente, mas a gente conseguiu restabelecer. Vamos lá, né? Então, nós estávamos falando sobre 2 Reis 4, que foi ministrado ontem à noite por mim, né? Deixa eu E só fazer uma pergunta. Posso só fazer uma pergunta antes, até para esclarecer para quem está ouvindo essa palavra pela primeira vez? E eu acho que cada um tem entrado no altar e fazendo uma petição, né, colocando alguma coisa diante do Senhor, né? E ontem foi falado sobre essa abundância, como você vai ministrar agora também. Mas eu queria só fazer uma pergunta. Essa abundância, ela é só financeira ou não? não, essa abundância não foi só financeira. Sabe por que que ela não foi só financeira? Porque depois, né, que ela recebe o milagre do Senhor, ela retorna até o profeta e o profeta fala para ela: olha, você resolve seu problema financeiro, mas você vive do resto. Só que esse resto nunca mais acabou, né? Porque nós não temos relato que ela volta ao profeta para falar que acabou o suprimento. Então, você viver do resto e viver em abundância, que é isso que nós estamos buscando, né? É para todas as áreas da nossa vida. Mas começou por uma restituição financeira. Mas o Senhor também restituiu dentro dela aquilo que estava morto, que era a esperança, né? Por isso que eu amo quando Zacarias fala que eu posso ser preso de alguma coisa, né? E essa alguma coisa, o que que é? Só isso que eu posso ser preso. É preso da esperança, porque a esperança me coloca em fortaleza, né? Então ele fala em Zacarias 9:12, voltai à fortaleza, ó presos da esperança, que tudo eu te restituirei em dobro. Então, essa palavra ela tem me perseguido. Sabe por quê? Porque eu preciso ter uma fortaleza. E hoje o salmo que está regendo o nosso dia, né, Bispão? É o Salmo 127 que você gravou. Ele é uma palavra de concordância com 2 Reis 4, por quê? Porque ele simplesmente nos fala dessa fortaleza, que se o Senhor não cuidar da casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não tivesse cuidado da casa dessa viúva, se o Senhor não tivesse entrado na casa dessa viúva, o azeite dela não tinha multiplicado. Se o Senhor não tivesse feito, nada teria acontecido. E muitas das vezes eu quero levantar de madrugada, eu quero acabar com tudo, né? Eu quero sair, eu quero trabalhar, 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 mas o Senhor fala que se ele não cuidar da casa, o seu trabalho é em vão. É só nele que o seu trabalho não é vão. Eu acho que essa passagem, esse salmo vai de encontro completamente com essa passagem, até porque a passagem começa falando, né, aí, nessa mulher, falando que o marido dela temia ao Senhor. Então você vê, quer dizer, era uma família que estava dentro da casa do Senhor, quer dizer, estava buscando o reino de Deus, e aí enquanto você está buscando o reino de Deus, quer dizer, o Senhor está cuidando da tua casa. E aqui é evidente que o Senhor estava cuidando daquela casa, né? Quer dizer, o trabalho do marido dela na obra não foi em vão, temer ao Senhor não foi em vão, estar, né, debaixo das asas do Senhor não era em vão, quer dizer, ele estava no lugar certo e eis que veio a resposta do Senhor para aquela mulher, né? É verdade. E é tremendo demais porque ela chega para falar com Eliseu destruída, né, bispo?
escrava de uma dor, porque o Senhor tinha recolhido o marido dela, escrava de dívidas, totalmente endividada, portanto que os credores, né, bateu na porta dela e foi buscar os filhos para pagamento de dívida, para que eles fossem escravos. Claro, sendo mãe falou, não, você não vai levar meus filhos. Antes, me dá um dia, pelo menos um dia. E muitas das vezes, nós estamos assim com o Senhor, né? Eu tô com tanta dor, eu tô dilacerada. Muitas vezes a gente vai para o altar dilacerado e a gente fala, Senhor, tem misericórdia. Você não consegue dormir, você não consegue comer, você não consegue fazer mais nada da tua vida enquanto aquela dor não cessa. E ela chega assim, dilacerada diante do profeta, fala, você tem noção que aquele que era seu discípulo, que aquele que era teu servo, ele morreu e me deixou nessas condições? E Eliseu não debate com ela, não comenta, não chora, não para sofrer com ela e nem deixa ela parar para sofrer também. Eu acho isso assim, extraordinário. Olha, corre para tua casa, eu vou te dar uma direção. Corre para tua casa, fecha a tua porta sobre você, fecha a porta da tua casa sobre teus filhos e pegue muitas vasilhas emprestadas. O que você tem lá? Um pequeno vasinho com um pouquinho de azeite. Pois é, conforme as vasilhas forem chegando e for ficando cheias, coloque-as de lado. E você sabe que tem um segredo tremendo nesta passagem, nesses poucos versículos. Vai para a tua casa e fecha a porta de sobre você e de sobre seus filhos. Tipo, segredo entre você e Deus, e só faz aquilo que eu te ordenar. E eu acho tremendo, bispo, porque Josué recebeu uma direção de Deus, e Deus chega para Josué e fala, olha, o meu servo Moisés está morto. Aquele que você servia, aquele que você entregava a vida por ele, que você ia à frente das batalhas, ele está morto. Agora é entre eu e você. Eu vou te dar uma direção. Continua sendo forte, continua sendo corajoso. Medita nessa lei dia e noite. Muitas das vezes eu estou deixando de fazer aquilo que Deus tem me dado direção para fazer aquilo que a minha carne quer. Muitas das vezes eu estou deixando de meditar na palavra. Se fosse para ler a palavra, é uma coisa. Mas meditar na palavra me garante que o Senhor tem Jeremias 33. Clama a mim, me invoca, porque eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando eu medito, o Senhor quer me revelar coisas grandes e ocultas que não sabe. Que eu não sei, que você não sabe. Por que o Senhor fala medita e não fala leia a palavra? Porque tem segredos espirituais. E esses segredos espirituais vão fazer você entrar na terra prometida, vai fazer você viver as promessas. Esses segredos espirituais vai fazer você ir muito além do que você tem pedido ou pensado de Efésios 3:20. Eu tenho orado muito essa palavra, né? Eu tenho falado muito sobre essa palavra. O Senhor, ele sempre quer fazer além do que nós temos pedido, pensado e imaginado. O milagre vai ser além da oferta, né? O milagre vai ser além das tuas orações. Ah, mas eu só tinha pedido isso, mas aí vem acrescentado da abundância que Deus tem para você. A mulher só queria pagar a dívida para poder continuar com os filhos dela. Aliás, ela foi até o profeta para não perder os filhos. Aliás, bispa, só fazendo um adendo, eu acho que muitas pessoas estão exatamente nessa situação. O desespero é tão grande que as pessoas estão entrando no altar do Senhor pedindo somente para resolver esse problema, né?
eu quero uma condição financeira, como foi o caso aí, né? Só para pagar essa dívida, né? Eu não quero algo a mais, quer dizer, eu não peço algo a mais, eu só quero realmente pagar a dívida. O desespero é tão grande, e talvez até a falta de fé, ou um pouco só, ou enfim, e as pessoas estão pedindo somente para resolver aquele problema, né? Tem um Deus que é dono do ouro e da prata, e você pede um recurso somente para pagar aquela dívida, né? Que é o que aquela mulher pediu, ela queria somente pagar a dívida e tirar os filhos dela daquela condição. Agora, logicamente, se uma Para sair do situação dessa sufoco. provavelmente votaria novamente, né? Porque é nítido que a situação econômica dela era em função, né, do marido ter morrido, os filhos provavelmente não tinham a mesma aptidão como o pai, ou não tinha idade suficiente para trabalhar da mesma forma e manter a casa. Então, provavelmente esse ciclo fosse voltar novamente. O nosso Deus, o Deus perfeito, né? Faz o que? Ele dá o sobejar, né? E aquilo que era pouco, né, virou muito na mão do Senhor. Exatamente. Quando o Senhor opera o milagre, aquilo que é pouco vira muito, porque a passagem relata que ela tinha muito pouco, né? E aquilo que era pouco para um dia se multiplica para uma vida inteira. E isso é muito lindo. Exatamente. Então, Romanos 8 diz que muitas das vezes o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Se eu tenho um Deus que pode todas as coisas, por que eu não peço então aquilo que realmente eu preciso? Por que eu fico, Senhor, me tira desse sufoco? Me tira desse... Não, fala para o Senhor, eu não aguento mais pagar aluguel. Fala para o Senhor, eu não aguento mais ser endividado. E ontem o Senhor falou tremendamente comigo sobre principados... Qualidade. Oi? Eu achei que você ia falar qualidade de vida. Principados e potestades que trabalham na vida financeira das pessoas com hereditariedade, né? O pai perdeu casa, né? Foi levado, entrou em miséria, entrou em opróbrio, nunca teve um nome para financiar nada, nunca teve um nome para conquistar nada. Aí isso também vem na vida dos filhos e os filhos dos filhos. E ontem o Senhor nos deu a direção de estar orando e quebrando esse cativeiro. Porque ontem foi Salmo 126, então aquilo que nós andamos chorando e semeando, até as nossas lágrimas são usadas pelo Senhor para regar essas sementes e a gente vir com os feixes de vitória nos braços e deixar a gente como quem sonha. Então, o tremendo disso, bispo, é que aquela mulher entrou num estado de sonho. Por quê? Porque ela pegou as vasilhas emprestadas e o profeta falou para ela, não pega poucas, pega muitas vasilhas. E eu até disse, olha, para pensar. Os vasos, as botijas, as vasilhas que o povo usava nessa época, não era qualquer vasilha, né? Eram vasos que poderiam guardar as coisas dentro. Até dei o exemplo que a minha avó tinha, né, um grande que tinha banha de porco dentro, e como não tinha geladeira, as peças de carne ficavam dentro daquele vaso, dentro daquela banha. Para quê? Para conservar aquela carne, né? Não tinha geladeira para guardar carne, nem leite, nada disso, então era armazenado de uma maneira diferenciada. Então, esses vasos na vizinhança, não era vaso que se chegar uma flor eu coloco dentro dele. Oi? Mas está sobrando, né? Não estava sobrando. Então, você imagina arrumar na vizinhança e ela ainda manda as crianças e eu acho que ela manda as crianças lendo a Bíblia de capa a capa. Olha, não é para falar. Lembra que o profeta falou que não é para falar. Fica quieto. Criança fala pelos cotovelos, né? Mas eu acho que eles resolveram nesse dia. Bom dia, Claudinha. Glória a Deus. Eu acho que nesse dia eles resolveram obedecer, bispo. Que quando você fala para a criança, não fala, aí é que ele sai falando, né? Aí o que acontece? Empresta a vasilha para minha mãe, empresta a vasilha para minha mãe, empresta a vasilha para minha mãe, e fecha a porta e fica lá dentro com a sua mãe quietinho, né? Eu acho que eles obedeceram na íntegra nesse dia. E o azeite começou a multiplicar, bispo.
começou a multiplicar, multiplicar, multiplicar. De repente, esse azeite parou. E eu perguntei para o pessoal que estava aqui ontem. Parou porque cessou um milagre? Ou porque parou, né? Aí o meu filhão virou e falou assim, não, mãe, parou porque parou as vasilhas, acabaram as vasilhas, né? Então, quer dizer, Deus ainda tinha mais para derramar? Tinha. Mas acabaram as vasilhas. Deus é um Deus de abundância, mas não é um Deus de desperdícios. Então, o que acontece? Parou o azeite. Só que, com tudo aquilo de azeite, ela não fala, agora eu vou lavar a égua, né? Agora eu vou viver do jeito que eu quero. Ela voltou até o profeta, bispo, o homem de Deus, e foi perguntar para ele, o que eu faço agora? Eu acho lindo a retidão de coração dela. O que eu faço agora com tanto azeite? Eu não tinha nada, mas agora eu tenho muito azeite. O que eu faço? E ele falou assim, agora você vai vender e vai pagar a tua dívida. Só que aí veio a revelação do Senhor para mim, né? Não é só vender e pagar a dívida, mas é viver do resto. E um resto que não tinha fim, porque quanto mais ela tirava, mais aumentava. Então, quer dizer, eu vou ter uma qualidade de vida. Eu vou viver agora como quem sonha. Ninguém mais tira meus filhos de mim. Então, de desesperada, de falida, angustiada, com depressão, né? O que mais, bispão? Eu acho que primeiro, né, as pessoas têm uma imagem de resto, né? Eu acho que depois dessa passagem vai mudar o conceito do que é resto, né? O resto do mundo é uma coisa, mas o resto que dá abundância... Que é de Deus, né? A abundância de Deus, o resto é muito, muito mesmo, né? Eu acho que a primeira coisa é quebrar tudo isso, né? Um paradigma, né? As pessoas têm uma cultura, né? Culturalmente, a palavra, né, já fala resto, porque diz que a sobra, né? E a sobra nem sempre é a sobra do que é bom, né? As pessoas associam o resto com uma sobra do que é ruim, né? Do que sobrou, farelo. E nesse caso a gente viu que quando se trata do Senhor, o resto é o melhor, né? É o melhor. É o que sobra, além de pagar, sobeja, né? E aí o que acontece? Ela viveu daquilo que sobejou, daquilo que Deus deu além para ela. Mas sabe o que eu acho maravilhoso? É que ela voltou. Primeiro ela foi ao profeta falida, destruída, arrebentada, né? Dilacerada, como eu disse no momento. E ela voltou. Então tem glória da segunda casa para a gente, né, bispo? Então, aleluia. o que acontece? Ela volta para glorificar o nome do Senhor, né? E nós sabemos que tem uma passagem que fala que de 10 leprosos, um voltou para agradecer, né? Um voltou para agradecer. Ela voltou e falou, e agora? O que eu faço? Qual a direção que o Senhor me dá? Vende. E você vai viver do que sobejou, você vai viver do resto. Mas é isso que o bispo está falando, o resto de Deus, meu pai, é melhor do que a primeira porção. Ela não parou de trabalhar, né? Ela não parou de trabalhar pelo milagre dela. Ela não parou de trabalhar pela qualidade de vida dela, dos filhos, pelos sonhos dela. Não interessa aquilo que tinha acontecido no passado. Tá vendo como o milagre foi além? Tá vendo como valeu a pena o memorial do marido, né? Diante do profeta, né? Olha, o teu servo, o teu discípulo, né? Discípulo quer dizer filho, morreu e me deixou dessa forma. E o profeta ainda pergunta para ela, o que você quer que eu te faça? O que você tem na tua casa? Aliás, eu acho que essa passagem ela já começa de uma forma que a gente já, antes de, assim, o primeiro versículo já é uma coisa para a gente refletir. Primeiro porque essa mulher, na hora que a chapa esquentou, né, como vamos dizer aí, na hora que as coisas não tinham mais saída nenhuma, não tinha possibilidade nenhuma, a situação dela a gente vê que é precária e iria de mal a pior. O lindo de tudo isso é onde ela vai buscar o socorro dela, né? Ela nos ensina onde buscar o socorro. E talvez muitos de nós aí fora estamos vivendo uma situação exatamente igual dessa viúva e não está sabendo para onde correr, não está sabendo onde buscar. E ela lembrou onde que era o socorro dela, onde que ela tinha buscado. Aquele marido dela deixou, né, um legado, deixou uma história, deixou um ensinamento para aquela mulher
e para os filhos, porque a primeira coisa que ela faz é buscar socorro no lugar certo. Será que hoje você não está precisando buscar o socorro exatamente no lugar certo? No altar do Senhor, né? No sacerdote, para que faça e opere, te ajude a fazer esse milagre na sua casa, na sua família? Talvez porque essa mulher, a fé dela já não tivesse condições suficientes de viver todo o milagre, mas ela precisasse também da fé do sacerdote, do profeta. Então, às vezes, você vai estar num momento onde você fala, mas eu não estou conseguindo caminhar, a minha situação está igual dessa mulher. Só que eu não estou conseguindo sozinho. Só com a minha fé eu não consigo viver esse milagre, não consigo viver essa abundância. Então tá aí, né? Busca o teu profeta, busca o teu sacerdote, e o teu sacerdote vai te ajudar, né? Com a fé dele, você viver esse milagre, viver essa abundância, né? Vá buscar no profeta uma palavra, e se você veio buscar essa palavra hoje, tá aí a palavra que te dá essa abundância em nome de Jesus. Exatamente, Bispão. Exatamente. Essa passagem nos ensina muita coisa. Se você não assistiu de ontem, o culto de ontem, assista, entra aí no Facebook e assista esse culto. Foi um mover extraordinário, né? Aquilo que essa mulher viveu diante do altar do Senhor. Ela saiu como empresária, ela saiu para batalhar, ela saiu para guerrear. E é isso que está faltando para nós neste ano, né? Que é o ano das consolidações das promessas. É o ano de você não ficar parado, é o ano de você se dispor, né? Deus, qual é o caminho, qual a direção? Eu vou me dispor, né? E ela se dispôs, né? Ela se dispôs, porque o profeta não falou para ela, acabou o teu trabalho. Não, agora você vai e vende. Então ela ia de porta em porta começar a vender esse azeite. E você acha que as pessoas que conheciam ela não ia perguntar de onde veio? Deus é muito sábio, ela ia começar a ser instrumento da glória de Deus. Então o Senhor não faz as coisas sem propósito, tudo tem propósito. Ela começou, eu sei, porque eu já trabalhei muitos anos de porta a porta. E eu sei como que é, você bate na porta da pessoa, porque eu queria, tem gente que bate a janela na sua cara, não quer saber, entendeu? Tem gente que vem, que ouve o que você tem para falar, e aí você já começa a falar de Cristo, né? E depois eu oferecia meu material. Mas antes disso, eu falava de Cristo. E eu acredito que o propósito de Deus era que ela levasse o milagre para onde ela fosse. E o propósito de Deus na tua vida, eu te faço uma pergunta. Davi foi ungido por Samuel, certo? Bispão? Estou ouvindo. Então. Se ele fez a pergunta. Davi, eu não tinha entendido uma pergunta para mim. Ele fez. Davi foi ungido por Samuel, certo? Quem era Davi antes de Golias? A unção já estava sobre a vida dele? Estava. Mas quem era ele antes de Golias? Ninguém conhecia. Um simples pastor de ovelhas. Quem era essa viúva antes do marido dela, né, morrer? Era a mulher daquele discípulo. Muitas das vezes nós achamos que as situações que aparentam, né, que vai nos matar, que vai acabar com a gente, é a situação aonde o Senhor vai te promover para ser conhecido e instrumento da glória dele. Então, 40 dias aquele Golias gritando que não existia homem em Israel para lutar com ele. Chega Davi e fala o quê? Não vai gritar mais. Chegou o homem que vai colocar a tua cabeça em oferta às bestas feras do céu. Chega de afrontar o Deus de Israel. Chega de afrontar o povo de Israel. Então, o Senhor não levantou Golias para matar Davi. O Senhor não matou o esposo dessa viúva para matar ela também, ou para os filhos ser escravo. O Senhor permitiu essa situação para que todos conhecessem o Deus provedor, o Jeová Jirê na vida dessa família. Por quê? Porque o marido já tinha um memorial, agora era a hora dela construir o memorial com os filhos dela.
Era a hora dela conhecer o Deus de Israel. Era a hora dela participar das escrituras, de ser instrumento da glória. Até hoje, a gente está ministrando essa palavra e dessa palavra sai poder para a nossa vida e nós aprendemos tantas coisas com essa palavra. Por que que o Senhor está permitindo isso na minha vida, bispa? A minha vida, a minha casa, a minha família, tudo louva ao Senhor. Para que isso? Para que a glória de Deus seja manifesta. Ah, mas ontem eu estava ministrando uma pessoa e ela falou assim para mim: Deus é egoísta, bispa. Né? Eu não aceito esse egoísmo de Deus. E eu falei, não estou entendendo por que Deus é egoísta. E eu fui dando corda, né? Eu não estou entendendo por que Deus é egoísta. E ela virou para mim e falou assim, é egoísta porque tudo é para ele. Por que ele não dá para a senhora, por exemplo? Eu falei, mas ele tem me dado. Ele tem me dado vida e vida em abundância todos os dias. Porque já era para quê? Para essa enfermidade que eu venço ela há 9 anos, já ter me matado. Né? Eu tinha marcado um aconselhamento e eu não consegui. Eu tive que desmarcar o aconselhamento do domingo porque aconteceu o problema do tendão do meu pé. E ela falou assim, eu não acredito. A senhora vive para Deus, por que Deus é tão egoísta desse jeito? Por que Deus permite isso? E eu pude ministrar a vida dela falando, né? Que eu sou grata a Deus por cada dia de vida que eu tenho no altar, por cada permissão que Ele me proporciona, por cada vida que Ele me proporciona a estar orando, a estar ministrando. Eu sou grata, eu sou feliz por ser serva de Deus. E eu não acho nem um pouco que Deus é egoísta, mas sim que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Oi, bispão. Ele Davi, né? Se ele fosse pensar assim, por tantas coisas que ele passou, quando ele pensava que estava vinha outra nova, mano, então ele não é ungido de Deus, então ele não é servo de Deus, porque olha o que aconteceu na vida desse homem, né? A gente poderia falar sobre José, poderia falar sobre vários outros, mas Davi, porque Davi já foi ungido rei, foi ungido ali, né? A gente sabe que José tinha todo um trabalhar sobre a vida dele, algumas coisas precisavam ser capacitadas. Mas Davi já foi ungido logo de cara como rei, né? E aí depois passou por tantas perseguições, por coisas que ele não fez. Então, pera um pouquinho, imagine se ele fosse pensar isso de Deus. E a gente viu ao longo aí desses 30 e poucos dias aí, cada salmo, Davi glorificando a Deus e glorificando pelo livramento, né? Pelas bênçãos do Senhor sobre a vida dele, sempre lembrando que Deus era refúgio para ele. Não só ele, Salomão, Asaf, sempre colocando o quê? Um Deus de refúgio, um Deus que socorria, era socorro bem presente na hora da necessidade. Então imagina se ele fosse falar Deus era egoísta e esquecer de mim naquela situação e eu ia perecer. Quando o Absalão queria me matar, quando Saul queria me matar, quando o inimigo queria me matar. Então, quer dizer, imagine, né? Se ele fosse pensar da mesma forma. É verdade. E esse Salmo 127 hoje, bispo, que você gravou o áudio que rege o nosso dia, essa palavra maravilhosa, eu queria que você ministrasse a gente um pouquinho. Nós falamos que ele é uma palavra rema com essa palavra, né? Uma palavra de concordância com 2 Reis 4, mas tem segredos espirituais nesse salmo, né? Ele é curtinho, mas ele tem muitos segredos espirituais nesse salmo que é concordância com a vida dessa viúva, né? Totalmente. Aliás, né, como você já falou, e estava dando até o exemplo, né, quando a pessoa te questionando por que sempre para o Senhor, e aqui já fala, né, quando a gente busca primeiro, né, para o Senhor, né, para o reino de Deus, as outras coisas realmente vos serão acrescentadas. E aqui está claro, né, sem a presença de Deus, sem a bênção de Deus, a gente pode trabalhar, e nada vai acontecer. Aliás, né, nós temos visto e nos deparamos com algumas pessoas, até quando chega, né, na igreja, exatamente dessa forma, tá desgastada, tá doída, porque parece que tá trabalhando, não vê a vida prosperar. Eu estava ministrando um casal no domingo que nós tivemos um encontro aí, e ele falou para mim, eu tô aqui exatamente conversando com a minha esposa, é isso, parece que a gente trabalha, as coisas não acontecem, né?
parece que as coisas não tá acontecendo. E aí eu comecei a ministrar, né? Tava falando para eles exatamente isso, né? A Bíblia não fala, né, que você tem que viver nesse opróbrio, que você tem que aceitar essa situação, né? A gente está passando por um momento, passar por um momento é uma coisa, e fazer morada nesse lugar, fazer morada no deserto é outra. O deserto é lugar de adoração, lugar de você buscar a Deus, lugar de você ser lapidado, mas não de fazer morada. E as pessoas têm feito morada numa situação. E às vezes têm vivido situações na casa, seja ela financeira, seja ela familiar mesmo, ou até mesmo de saúde, né? As pessoas têm feito morada. E aqui está dizendo o seguinte, que não adianta eu trabalhar de qualquer forma, né? Porque vai ser em vão eu vigiar minha casa, porque de nada vai acontecer. Agora, quando eu trabalho para o Senhor, quando eu busco no Senhor, realmente as coisas acontecem. Aí o Senhor dá enquanto dorme, porque aqui está dizendo que aqui o Senhor dá enquanto dorme. Enquanto aquela viúva estava passando por toda a situação, né, o Senhor chega através da vida do profeta, faz um milagre na vida dela, e daí para frente ela precisou fazer alguma coisa a mais? Não precisou fazer nada a mais. Quando eu te busco para o Senhor, eu posso ficar até dormindo no bom sentido. E Deus vai fazer a obra na minha vida. Eu não preciso ficar me matando para algumas coisas acontecer. Tem gente se desgastando demais e parece que roda e não sai do mesmo lugar. Não sai do lugar, né? Amém, bispa? Amém. Eu preciso... E aqui, depois ele... Pode falar, bispa. Pode Não, ir. continua, por favor. Não, então, e ele é um salmo que ainda vai muito mais além, né? Primeiro que ele fala aqui sobre levantar de madrugada, quer dizer, não adianta você... Tem pessoas que falam assim, mas eu levanto, eu saio cedo de casa, volto à noite, eu não tenho tempo nem de ir para a igreja, eu não tenho tempo de nada, eu tenho trabalhado de sol a sol. E aqui a gente está vendo que não adianta você trabalhar de sol a sol, porque você vai realmente depositar as suas moedas, o teu recurso, no saquetel furado, né? Quer dizer, não vai ficar nada, quer dizer, não vai sobrar, não vai fazer nada. E aqui nós vemos uma viúva que com um pouco de azeite multiplicou de tal forma na vida dela que teve uma abundância daí para frente. E aqui a gente vê uma passagem falando que eu posso trabalhar e não ter nada. Parece até meio incoerente, não é, bispo? Não parece incoerente? Espera um pouquinho, mas um camarada aqui que está trabalhando de sol a sol, acorda de madrugada e não consegue ter nada. E aqui uma mulher que não está relatando que ela levanta de madrugada e ela está tendo uma abundância do Senhor. Porque onde nós temos buscado a nossa abundância? De Deus enriquece, né? E não acrescenta dores. Mas será que as pessoas estão buscando abundância no lugar errado, bispo? Picotou, bispo. Fala de novo, por favor. Será que as pessoas não têm buscado a abundância no lugar errado? Sim, na força do braço. Sem a bênção do Pai. Ouviu? As pessoas estão trabalhando e fazendo tudo de qualquer forma. E a gente tem que aprender de uma vez por todas que com Deus as coisas não são de qualquer forma. Tudo tem um propósito, tudo tem uma lei espiritual, tem um porquê, as coisas não são feitas de qualquer forma. A gente precisa aprender isso de uma vez por todas, para a gente aprender a viver a abundância de Deus. E sair desse ciclo onde a gente trabalha e as coisas não acontecem. Né? Onde a gente fica, parece que preso numa situação e não preso na esperança. Preso da esperança e não preso numa situação qualquer que a gente não consegue viver nada. É verdade. E aqui o Senhor fala sobre uma herança. A herança do Senhor são o quê? Os nossos filhos. Né? O fruto do ventre, seu galardão como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava e não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E aqui fala sobre essa aljava, né? Sobre o lugar para colocar as flechas, sobre essas flechas, né? E naquela época, até falei ontem, naquela época ter muitos filhos, primeiro representava prosperidade sobre a terra, sobre guerrear, né? Eu teria mais guerreiros na minha mão, e essa abundância naquela época era também dar os filhos, né? Como é nos dias de hoje, os filhos não são a nossa herança, né? Não são a nossa flecha, e que eles possam ir muito mais além do que nós fomos, e é o que espera, e é o que as Escrituras nos diz, que os nossos filhos possam ir. Eu já vi várias vezes, inclusive a bispo orando isso, e nós oramos para que os nossos filhos possam ir muito mais além de onde nós fomos, né? Essa flecha possa ser esticada e ir realmente muito mais além. Né? E é exatamente aqui o que fala, todo esforço em Deus não é em vão.
Nós temos que entender isso. Quando nós buscamos no Senhor, quando nós temos o Senhor, todo o nosso esforço não é em vão. Aqui é um cântico de Salomão. Inclusive eu estava vendo estudo que fala que esse cântico era um cântico para ser cantado em alta voz. Tamanho é o poder desse cântico de Salomão, que fala aqui como o salmista fala, né? Para nós edificarmos. Eu acho que hoje a gente precisa refletir sobre de que forma nós estamos edificando a nossa casa. De que forma você tem edificado a tua casa? Será que você não está edificando a tua casa na areia? A tua casa está firmada na areia ou está firmada na rocha? Como que você tem buscado? O que tem sido o centro da tua vida? Tem sido o centro da tua vontade? Oi, bispa? Não, você falou, eu falei, e a minha está edificada na rocha. Na rocha. E a gente tem visto as pessoas sofrendo, por quê? Porque estão edificando a casa na areia, né? Por quê? Porque não conhecem ao Senhor. Quando tem oportunidade, não ouvem ao Senhor. Nós temos ministrado, temos falado o quanto é importante, a Bispa Monte frisou bastante sobre o culto no domingo, sobre o culto no meio da semana. Eu não posso ser o maior compromisso da minha vida, é o que? Ouvir a voz de Deus. Eu tenho que saber qual é a direção que Deus tem para a minha vida, para onde eu vou edificar. Aquela mulher, ela ouviu a voz do sacerdote, e quando ela ouve, ela sabia o que fazer, porque o sacerdote deu direção para ela. Você vai pegar lá as vasilhas, você vai encher, e depois, quando acabou aquela informação, ela foi buscar mais uma, e agora o que eu faço? E isso nos deixa claro que eu tenho que buscar do Senhor aquilo que eu tenho que fazer todos os dias. Senhor, qual é a direção para essa situação? Qual é a direção para me resolver esse meu problema? O Senhor vai te dar direção para todo momento, para cada situação. E isso nós precisamos entender e compreender, e buscar e chorar no lugar certo. Assim como aquela viúva foi buscar no lugar certo, nós temos que buscar no lugar certo. E buscar para edificar a nossa casa, o quê? Sobre a rocha, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. Esse salmo, ele é algo assim extraordinário demais, porque ele nos garante uma vitória se eu estiver crendo da forma certa, buscando o Senhor da forma certa e esperando pelo Senhor, né? A bênção de Deus, ela enriquece, ela não acrescenta dores, né? E por que essa terra prospera? Não porque a terra é boa, não porque a semente é boa, e sim porque o Senhor abençoa. Então, é a diferença entre o justo e o ímpio, né? Então, nesse Salmo 127, ele é claro em mostrar que nós temos um bom futuro no Senhor e que a nossa espera não vai ser envergonhada, porque nós esperamos no Senhor, né? Então, nós aprendemos que se o Senhor não cuidar da nossa casa, em vão vigia o sentinela. E que nós podemos descansar, porque o Senhor trabalha para aqueles que nele confia. Então, enquanto você dorme, enquanto você descansa, o Senhor trabalha para você e libera as coisas para você, né? Em nome de Jesus. Sabe quem que o Senhor me lembrou? Sobre aquela passagem de Isaac, né? Primeiro que a terra era estéril. Será que o pessoal não estava plantando todos os dias, levantando de sol a sol para plantar ali, tentando, né, uma situação porque precisava viver e a terra precisava dar fruto? E aí a gente vê Isaac ali, né, com a bênção do Senhor, plantou e naquele mesmo ano colheu a 100 por 1. E Isaac realmente, enquanto ele dormia, o Senhor estava fazendo na obra dele. Ele plantou uma vez, colocou a semente ali e ali deu fruto. E todo o povo estava vivendo ali uma miséria, muitos correndo até o Egito, porque a fome chegou, né, começou a bater a porta, e aquele povo provavelmente estava trabalhando de sol a sol para ter uma colheita e não conseguia. E aí vem um homem que chega lá e planta uma única semente, né, uma sementinha ali naquela terra, e vê aquela terra prosperar. Por quê? O poder de Deus aqui. Enquanto ele dormia, o Senhor estava fazendo na casa dele. E era um tempo de fome, onde todos estavam descendo para o Egito, né, para buscar recurso. E onde Deus fala, ó, não vai buscar recurso no Egito, não. Fica nessa terra. Né? E ele obedece. E tem mais, não come a semente, semeia. Então, presta atenção, às vezes as direções do Senhor são absurdas, né? Mas é aquilo que é o caminho de Deus, a janela dos céus realmente se abre sobre a vida daquele que obedece, né?
A obediência de Isaac foi maravilhosa, a obediência da viúva foi maravilhosa, a obediência de Josué... Oi? Buscar vasilha, né, para uma mulher que não tem azeite, realmente talvez o maior dos absurdos, né? Porque acho que Não, o hoje profeta em está de dia brincadeira você comigo. libera uma palavra do altar... Eu vou buscar vasilha para que eu não tenho nem o que pôr dentro, nem azeite, que é o pouco que eu tenho, só azeite, não dá para dividir entre as vasilhas, e também não tem mais nada para colocar dentro, né? A paz, Clarice, glória a Deus. Já tem milagre pra gente aí? Ontem ia sair a resposta da Clarice, né? E aí eu quero saber o do milagre já. Em nome de Jesus. A palavra que eu quero deixar sobre a vida de vocês é 2 Coríntios 4, 17 e 18, que diz que essa leve e momentânea tribulação vai trazer um peso de glória eterna. Esse suprimento que vai entrar é eterno, vai viver do sobejar do Senhor, do multiplicar do Senhor. A abundância é o nosso direito, é o ano das consolidação das promessas, é o ano que nós vamos viver o extraordinário do Senhor. E nada vai se comparar. Nada vai se comparar ao peso da glória de Deus na sua vida, né? Com certeza, Clarice. Amém. Não desista mesmo, porque Pode o ter melhor de certeza. Deus está por vir e Deus é com você. Se não foi essa, vai ser outra, né? Amém. Nunca aceite menos. Livramento. Da glória a Deus pelo livramento. Exatamente. Nunca aceite menos do que você tem hoje, do que você está vivendo hoje, né? Então, muitas das vezes nós estamos tão desesperados que a gente começa a negociar. Ah, pode ser assim, ah, pode ser essa, ah, pode ser daquele jeito mesmo. Deixa eu te falar, não negocia. O melhor de Deus está por vir. Fica firme porque às vezes a gente escolhe passar por... Eu vou escolher essa aqui mesmo, né? Essa casa mesmo. E não é glória do Senhor. E não vai ser manifestada a glória dele. E às vezes o Senhor quer te livrar de tudo aquilo que é burocracia. Fala, a chave da tua casa está aqui, ó. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ô, bispa, será que aquela viúva estava passando essa leve e momentânea tribulação? O Senhor chamou de leve porque o peso da glória seria maior, entendeu? Hã? Porque as pessoas perguntam às vezes, né? O que é essa leve e momentânea tribulação, né? Tá picotando o seu sinal. Não é, bispa? Tá picotando o daí. Eu não sei se é o daqui ou o daí, porque quando você fala, tá picotando também. Mas o que eu estava perguntando é o seguinte, será que não é uma leve e momentânea tribulação que a viúva estava passando? Então, é leve porque o peso da glória que vai vir é maior. Então o Senhor fala, isso daí não é nada. A glória que eu vou mandar para você é muito maior. Então o Senhor considera leve. Porque o que ela iria receber era leve que ela estava passando, né? Só que na hora que a gente está passando pela tribulação, a gente não consegue ver, né? Então a gente tem que dar glória a Deus, porque lá na frente é exatamente o que nós vamos passar igual a viúva. Estava tão apertado, mas depois quando você vê a abundância que vem do Senhor, você fala, poxa vida, né? E eu que achei que aquilo era para me consumir, que não tinha nada de leve, que o negócio era realmente para acabar comigo. E aí a gente vê o poder de Deus, né? Amém. Glória a Deus. Bispão, a Jennifer está passando por uma cirurgia agora de manhã. Às 7 horas da manhã começou a cirurgia do maxilar. E orar também pela dona Esther, a mãe da Celinha. Orar aí pela casa da Clarice. Orar pelo Samuel, que está no hospital com a mordida. Ele foi mordido por uma aranha e o pescoço dele está enorme. Não entendi. Aquele que você comentou ontem, né? Isso. E que nós oramos por ele, mas eu quero... Pastor, segura aqui para mim um pouquinho. Eu quero colocar também o nome dele, é Samuel, para todos estar orando para que esse veneno dessa aranha, né, seja
dissipado do organismo dele em nome de Jesus. Amém? Jesus. Que venha liberação de suprimentos extraordinários no dia de hoje, porque a porta que Deus abre, homem nenhum fecha, e nós vamos conseguir fazer aquilo que o Senhor determinou, nós vamos conseguir pagar tudo, porque tem um azeite liberado para a gente do altar, e em nome de Jesus, recebe agora essa unção com óleo, que é esse azeite sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, que vai fazer você viver de um sobejar de Deus. E em nome de Jesus, para você haverá bom futuro, você vai ter qualidade de vida, você vai ter abundância do Senhor, porque o Senhor cuida da tua casa. Aleluia. O Senhor trabalha para você, porque você confia nele. Você pode dormir, você pode descansar, porque o Senhor, você é amado do Senhor e ele vai dar para você em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o óleo da unção que está sobre as minhas mãos, profeticamente eu te peço que recaia agora sobre a vida de cada um que está conectado, de cada um que ainda vai receber essa palavra, aonde chegar o som da minha voz, da voz do bispo, do pastor agora, em nome de Jesus Cristo, toca, cura, liberta, restaura, renova e aviva, Deus. Em nome de Jesus, traz poder, traz unção, traz autoridade para o teu povo vencer o dia de hoje. Ah, Senhor, que os teus sinais, os teus prodígios, as tuas maravilhas venha hoje sobre a vida de cada um. A janela dos céus aberta sobre os dizimistas, sobre os valentes de Davi, sobre os ofertantes, transformação de história. A vida daquela viúva nunca mais foi a mesma. Em nome de Jesus, ela se tornou empresária, ela trabalhou pelo milagre, ela se dispôs, e é dessa forma que nós vamos fazer a partir de hoje. Vamos trabalhar pelo nosso milagre, vamos nos dispor. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor visite, Pai, a cada um que pediu oração hoje. A Clarice, Senhor, que os céus fechados se abram sobre a vida dela e que venha poder, unção e autoridade. E eu profetizo que para você tem bom futuro e você não vai ser envergonhada por crer no teu Deus, em nome de Jesus. É uma leve momentânea que vai trazer peso de glória eterno, em nome de Jesus. Fontes de suprimento eternas, não vai se esgotar. A porta que Deus abriu, homem nenhum vai fechar. Em nome de Jesus, sobre a igreja existem as chaves, existe o domínio. Então, em nome de Jesus, o domínio do Senhor sobre os teus ombros. As dívidas não vai dizer o que você vai ser, o que você vai viver. Em nome de Jesus, todo principado e potestade de dívida, de nome sujo, de sentença, de um lamaçal, de uma sujeira espiritual conquistada lá atrás, habilitada lá atrás pelos seus pais, pelos seus parentes, agora está quebrado pelo poder que há no nome de Jesus. Não haverá mais perca, mas haverá abundância, haverá um sobejar em nome de Jesus Cristo. Você vai trabalhar pelo teu milagre, você vai falar da glória de Deus, você vai levar vida e vida em abundância para as pessoas, porque você tem um Deus que te patrocina, você tem um Deus que faz através da sua vida. Recebe esse poder financeiro agora sobre a tua vida, em nome de Jesus. A abundância do Senhor, a qualidade de vida que Ele tem para você como família. Você vai ficar como quem sonha. O Senhor trabalha para você, em nome de Jesus. Ele é o guarda de Israel. Em nome de Jesus, Senhor, visita a Kátia, Pai, que está viajando, mas ficou doente. Manifesta da tua glória e do teu poder, toda virose caia por terra em nome de Jesus Cristo. Recebe cura agora em nome de Jesus, debaixo do poder e autoridade da igreja. Senhor, visita o Samuel naquele hospital, Deus, manifesta da tua glória e do teu poder. Esse veneno dessa aranha vai ser dissipado pelo poder do nome de Jesus. Agora, cessa o domínio deste veneno, pelo poder que há no nome de Jesus. A igreja de Jesus Cristo ora e intercede e proíbe esse veneno de continuar atuando. Em nome de Jesus, recebe a cura agora, Samuel.
Samuel. Em nome de Jesus, Senhor, invade aquele hospital, transforma a condição de vida do Samuel, arranca ele de lá, coloca teu servo de pé, Senhor, em nome de Jesus. Visita o centro cirúrgico onde a Jennifer está, Senhor. Manifesta da tua glória e do teu poder. Ela tem um memorial diante do teu altar. Ah, Senhor, usa o bucomaxilo. Usa, Senhor, as enfermeiras, anestesista, dá ordem aos teus anjos para estar com ela. Já profetizamos como igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o testemunho vai ser extraordinário. E a recuperação extraordinária, em nome de Jesus. Vem, Deus, com o teu poder e com a tua glória. Todos aqueles que estão desempregados antes mesmo do nosso jejum acabar, portas de emprego abertas, e em nome de Jesus, o emprego dos sonhos, aonde você vai ser colocado por cabeça e não por cauda. As bênçãos de Deus vão te seguir e vão te alcançar, em nome de Jesus. Transformação de sorte, poder financeiro, abundância do Senhor. Você vai viver do sobejar de Deus, você vai viver da abundância de Deus. Fontes de suprimentos inesgotáveis é o que eu libero sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por esse programa. Glória a Deus pela revelação que o Senhor nos entrega, pelo caminho que Ele nos direciona e por todos os milagres que o Senhor está fazendo. Nós vamos ter muito testemunho, né? Sábado está acabando já o nosso jejum de carne vermelha e eu creio que todos os cativeiros vão ser quebrados e vocês vão ter uma transformação de história, patamares maiores, bênçãos superiores. Então, olha, não para. Estamos próximos já da vitória, né, Bispão? Do último dia, né? Em nome de Jesus, sábado, às 19 horas, Santa Ceia do Senhor, finalizando o nosso jejum. Você vai ver que tremendo, que poder que o Senhor vai nos visitar. Em nome de Jesus, nós vamos estar, né, completos, com o nosso jejum completo diante do Senhor, revestido de poder, de unção, de autoridade. O que o Senhor tem para nós? O melhor dele que ainda está por vir, em nome de Jesus. Amém, Bispão? Não está saindo a sua voz. Aleluia. É que está picotando demais. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, hoje à noite nós não temos transmissão, né? Então, nós teremos a célula que seria na terça, vai ser na quinta-feira, a pessoa que cede a casa para a gente está viajando. Então, na quinta-feira nós teremos a célula normalmente às 20 horas. Amém? Glória a Deus. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama. Abençoa o povo aí, Bispão. Pessoal, fica na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, que você tenha uma terça-feira extraordinária, cheia de poder, unção e autoridade em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, um beijo grande. Amo vocês em Cristo Jesus. É isso aí, pessoal. Pessoal que está pela rádio, que o Senhor abençoe, guarde, proteja a vida de vocês, a sua casa, a sua família. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo. Tchau, tchau.